O que eu faria hoje se eu estivesse começando como freelancer na edição de vídeo? Esse aqui é um plano melhorado do que eu fiz lá no começo, que me trouxe para um faturamento hoje mensal de mais ou menos 30 mil reais. Então, aqui é um passo a passo melhorado do que eu fiz e do que eu faria, né? Então, com o conhecimento que eu tenho hoje, o que eu faria para começar na edição de vídeo. Então, já vamos para o passo 1, que é definir uma comunicação assertiva. Muita gente fala sobre definir um nicho, só que isso não traz o peso necessário que é definir um nicho. Por isso que eu botei comunicação assertiva. Porque quando você define um nicho, nada mais é do que você está falando com um grupo específico, que tem dores e desejos específicos. Lá no começo, eu queria focar em infoprodutores. Eu olhei para esse mercado e falei, cara, é um mercado que tem muito dinheiro rodando aí, e a galera tem dinheiro sim para investir nisso, porque eles precisam disso. Só que apareceu um cliente que era um canal de entretenimento no YouTube. Então eu redirecionei toda a minha comunicação para falar com canais de YouTube, porque eu vi que era um nicho também que tinha dinheiro. Só que ao decorrer dos meses eu vi quanto de trabalho aquilo dava, né? E que talvez não fosse tão lucrativo pensar nisso a longo prazo. Então eu voltei mais uma vez a minha comunicação para infoprodutores, que é a comunicação que eu mantenho até hoje. E como é que você faz para definir isso? Primeiro, olhando para o melhor público, né? Para o público que tem grana. Não adianta você só olhar para aquilo que você gosta, porque em algum momento você vai se sentir sim frustrado por não estar ganhando dinheiro. Então primeiro você precisa definir aí um grupo, um nicho, um público-alvo que tem sim dinheiro para investir em edição de vídeo e principalmente que enxerga valor nisso. Porque às vezes tem grupos que até têm dinheiro para investir, mas não enxergam um valor tão grande nisso. Aí um segundo ponto que eu acho importantíssimo, até mais importante que o primeiro, é você entender quais as reais necessidades desse grupo. Porque se você entender quais as reais necessidades, cara, sua comunicação ficará muito assertiva e você vai vender com muita facilidade. Dá um exemplo aqui do meu nicho, né? Uma das maiores dificuldades é o quê? Produção de conteúdo. A produção de conteúdo ela é vital para fazer um PPL bem feito, né? Fazer aquele pré-lançamento bem feito, atrair mais público, aquecer o público, enfim. Produção de conteúdo é fundamental. A questão é que, na maioria das vezes, o editor de vídeo ele mais atrapalha essa produção de conteúdo do que ele facilita. Então o que você precisa pensar é como é que eu posso facilitar essa produção de conteúdo para o meu cliente? Como é que eu posso fazer de um jeito que, ao invés de eu ser mais um problema para ele, eu seja a solução? Quando você se coloca nesse lugar, é onde você vai conseguir, de fato, ganhar dinheiro. Beleza? Vamos para o passo 2, então. No passo 2, eu botei definir objetivos. Daí é algo mais interno, tá? Definir objetivos faz com que você tenha clareza se você está tendo progresso ou não. E aí tira esse peso, né? Que a gente fica de, cara, não tá dando certo, as coisas não estão acontecendo. Aqui eu até coloquei alguns exemplos, né? Curto prazo, criar um portfólio. Médio prazo, faturar 5 mil reais todos os meses. Longo prazo, faturar 500 mil no segundo ano. Curto prazo, sempre coisas próximas. 1 mês, 2 meses, 3 meses. Médio prazo, 6 a 1 ano. Longo prazo, aí 2 anos para cima, né? 5 anos, 10 anos, enfim. Acho importante você definir isso, porque você vai ter um norte. Você vai saber exatamente o que fazer. Todos esses objetivos, depois você vai destrinchar eles, né? Então, por exemplo, faturar 5 mil reais todos os meses. O que eu preciso para faturar 5 mil reais todos os meses? Minha média aqui dos clientes, eles me pagam, sei lá, R$1.000. Então eu preciso de 5 clientes. Como é que eu faço para ter 5 clientes? Eu preciso prospectar 20 pessoas ao mês. Preciso conversar com 20 pessoas no mês. Aí tu divide isso por semana, tu divide isso por dia. O que eu preciso para alcançar essas pessoas? Eu preciso de anúncio? Eu preciso de mais conteúdo? O que eu faço para ter mais essas conversas? E aí você vai destrinchando e assim fica muito mais fácil de você cumprir pequenas metas e principalmente você acompanhar a progressão dessas metas a longo prazo. Então vamos para o passo 3, tá? O passo 3 é, obviamente, criar um portfólio, né? Criação de portfólio, cara, é uma coisa que você precisa focar desde o começo. No começo você talvez não tenha cases, né? Você não tenha trabalhos executados. Tem muita gente que recomenda você fazer o quê? Você fazer trabalhos autorais. Pô, trabalho autoral é legal? É, mas não te dá o peso de um trabalho que você de fato fez, que você de fato agradou o seu cliente, enfim. Trabalho autoral você faz o que você quiser e isso pode ser um tanto quanto prejudicial, principalmente na hora de apresentar para o seu cliente. O que eu fiz lá no começo e me ajudou bastante?
eu estava pensando apenas em criar cases, eu não estava pensando em grana, em faturamento. Eu sabia que se eu criasse cases, depois eu poderia montar um portfólio e assim que outro cliente chegasse, eu poderia apresentar esse portfólio. E aí sim, negociar um preço maior. Eu sabia disso, já tinha esse conhecimento. Então ficou mais fácil, por quê? Eu baixei os meus preços, ofereci para as pessoas, consegui fechar alguns contratos num preço abaixo do mercado mesmo, peguei isso e transformei em case, transformei em um portfólio e aí os outros que chegavam eu apresentava. Uma técnica que eu usei lá no começo, até vou fazer um vídeo mais sobre isso, é a técnica do gostinho. Não sei se você já ouviu falar. Basicamente é o seguinte, o cliente, ele tem, principalmente o cliente iniciante, ele tem uma dificuldade muito grande de pegar o vídeo que foi feito no portfólio e conseguir se imaginar naquele vídeo. Então um portfólio só não bastava. O que eu fiz? Cara, é o seguinte, eu faço um vídeo de graça para ti, para você entender o meu trabalho. Entendendo o meu trabalho e, obviamente, se você gostar, a gente fecha um pacote com 10 vídeos. Pode ser? Vamos fazer desse jeito? A maioria das pessoas topavam, porque elas realmente queriam se imaginar. O que eu vou recomendar para você, né? Para você talvez não perder muito tempo. Primeiro, você tem que analisar o comportamento dessa pessoa, dar uma olhada nas redes sociais dela, se é uma pessoa séria, se é uma pessoa que está produzindo conteúdo com constância. Se for uma pessoa iniciante, não vale a pena fazer isso que eu estou te falando aqui. Se for alguém que já está há tempo aí produzindo conteúdo, você vê que tem uma constância, aí vale a pena você colocar essa energia a mais, trabalhar, vamos dizer assim, algumas horas de graça para depois escolher um pacote, escolher um plano mensal aí com essa pessoa. E aí o portfólio, cara, o que eu faria? Eu direcionaria para cada problema da pessoa. Então, por exemplo, é o problema no conteúdo, eu faria um portfólio ali mostrando os conteúdos que eu fiz, mostrando o porquê que eu fiz, mostrando como que eu fiz, mostrando qual era o problema da pessoa e como eu fiz para resolver. Então, por exemplo, tem muita gente que me procura porque não consegue ter regularidade no YouTube. Ela vai lá, produz um vídeo aqui, outro lá, aí o editor demora para entregar e ela nunca consegue uma constância de publicar sempre nos mesmos dias. Então eu consigo resolver essa dor de uma certa forma até fácil, porque eu ensino para ela outras etapas além da edição. Então eu resolvo esse problema para ela. Então, por exemplo, no meu portfólio eu poderia estar falando sobre essa dor. Ah, o cliente X me procurou porque o editor não dava conta de produzir os vídeos semanais, sempre atrasava, enfim, a gente conseguiu fazer isso e o resultado foi esse. Portfólio, ele pode ser só sobre edição? Pode, mas no meu caso, que eu foco em outras áreas, o portfólio precisa ter esse direcionamento, né? Então talvez você faça portfólios focados em Reels, portfólios focados em anúncio, portfólio focado em vídeo para o YouTube, enfim, tenta direcionar para mostrar que você consegue resolver esses problemas, beleza? Esse é o passo 3. Agora vamos para o passo 4, que é preparar um perfil profissional. Cara, não tem jeito, tá? O mundo mudou, você sabe muito bem disso, que as empresas hoje, todas elas estão migrando para o digital, não tem como sobreviver no mundo real aí sem estar no digital, e você precisa sim ter um perfil no digital. Ah, mas eu não quero aparecer. Eu fiz um vídeo sobre isso, vai estar aqui no card, tá? Você dá uma olhadinha lá que eu fiz um vídeo mostrando como eu faria, como eu fiz na verdade, né? Porque lá no começo eu também não queria aparecer e eu criei um perfil profissional sem aparecer. Então, entra nesse vídeo aí e dá uma olhada. O que eu faria inicialmente? Pelo menos 12 posts, tá? Tô focando no Instagram, porque eu acho que é a rede mais fácil, é onde as pessoas mais procuram para fazer negócio. Eu faria pelo menos 12 posts nesses posts, falando sobre problemas que você resolve, sobre valores que você tem, sobre a sua história, sobre o que você faz, enfim. Mesclaria nesses 12 posts. Também teria destaques aí comentando sobre o serviço, né? O que você faz exatamente. Então, eu ofereço pacotes de Reels com 30 Reels e tal. Nesses destaques, falaria um pouco mais sobre a minha história e sobre meus valores, né? É meio complicado explicar isso para quem está começando agora, mas é fundamental você deixar claro os seus valores. Exemplo, né? Um dos meus valores é a qualidade, né? Um dos pilares aqui da empresa é a qualidade. Outro pilar é o prazo. Então, de algum modo, eu sempre deixo isso muito claro. Quando eu vou produzir um conteúdo, quando eu vou fazer um stories, eu tento deixar esses meus valores muito claro. Outra coisa, contar a sua história é importante também. Eu faço isso de forma natural aqui nos vídeos, né? Eu tô falando aqui, eu falei, pô, lá no começo eu fiz isso. Querendo ou não, eu tô contando uma parte da minha vida, porque isso é importante para gerar uma conexão. E eu já falei em outros vídeos que relacionamento é fundamental. Prospectar, você sabe que existem duas formas, a forma ativa e a forma passiva. A forma ativa é onde você vai atrás do cliente, a forma passiva é onde o cliente vem atrás de você. Como eu faria hoje, tá? Eu começaria com essas duas formas, depois eu iria para outra se isso aqui não desse certo. Óbvio que hoje eu tô pensando tendo dinheiro, né? Tendo dinheiro,
Cara, vai para anúncio, não tem jeito. Essa é a forma mais rápida, mais fácil de você prospectar. A segunda forma é conteúdos. Tendo dinheiro, eu faria essas duas formas ao mesmo tempo, tá? Que é o anúncio e o conteúdo. Por quê? O conteúdo ele tem um poder muito grande de atração, principalmente nos Reels, né? Você consegue atrair muita gente nova para o seu perfil. Claro, direcionando esse conteúdo do jeito certo para a pessoa certa. Muita gente faz conteúdo para outros editores, e aí realmente você não vai atrair o público certo. E eu faria isso junto, né? Enquanto eu estou aqui atraindo, eu já pego esses conteúdos que deram mais certo, já impulsiono também para atrair mais pessoas, faria conteúdos específicos para conversar com esse público e já tentar converter, porque a gente entende que na jornada de compra tem gente que já está pronta para comprar, então eu já faria anúncios específicos para essas pessoas, eu faria essas duas coisas juntas. Eu não tenho dinheiro, eu focaria em conteúdo e aí numa prospecção ativa, focada primeiro no relacionamento, então eu seguiria alguns perfis, iria interagir com alguns conteúdos dessa pessoa, entenderia mais sobre essa pessoa, conversaria primeiro com ela, coisas um pouco mais banais ali sobre o conteúdo dela, para depois fazer uma proposta. E aí, claro, conteúdo, né? Você não tem dinheiro, não tem outra forma. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. E assim, conteúdo de qualidade, né, gente? Inclusive, se você quiser aprender a fazer conteúdo mesmo, conteúdo específico para prospectar, sem precisar colocar dinheiro em anúncio, ou se você tem dinheiro, juntar esses dois mundos e fazer com que você tenha uma prospecção de fato eficiente, eu deixei um link aqui embaixo para o meu curso sobre prospecção. Bem baratinho, cabe no seu bolso, eu tenho certeza disso, e vai te ajudar demais. É um mini curso bem direcionado, bem direto ao ponto, para você aprender em 4 aulas, mais uma aula bônus, para você aprender passo a passo como criar um conteúdo de qualidade e começar a atingir essas pessoas. Se esse curso não estiver aberto, vai estar a lista de espera ali, é só preencher, tá? Com seu e-mail, seu telefone, assim que abrir, eu entro em contato com você, e aí você parte para dentro para você começar a criar conteúdo de qualidade, beleza? Passo sexto, cara, fundamental, reinvestir o dinheiro. Você não vai reinvestir tudo porque eu sei que você tem contas aí para pagar. Mas como eu fiz lá no começo, eu separava sempre 30%. Foi um pouco mais lento porque eu não ganhava tanto lá no começo. Apesar de que, acho que a partir do segundo mês, primeiro mês eu ganhei um pouco menos, a partir do segundo mês eu nunca ganhei menos de R$2.000. Depois só foi aumentando, né? Então assim, dá para guardar um dinheirinho legal aí, tá? Pelo menos 30% você guarda, reinveste no seu negócio. No que eu reinvestiria nesse momento? Nesse primeiro momento, equipamento, software, tá? Esses dois aqui, por quê? Porque você precisa agilizar seu trabalho de edição. Então, se você não tem uma máquina tão potente, se você ainda edita no celular, você precisa reinvestir, comprar um computador, comprar um outro monitor, comprar, sei lá, um teclado, um mouse bom, um fone bom, enfim, coisas para você acelerar seu processo de edição. Uma cadeira, né? Uma cadeira é fundamental. E aí depois softwares, né? Softwares também para acelerar esse processo. Tem alguns softwares que facilitam a nossa vida, né? Então, hoje eu edito no CapCut porque ele é gratuito. Cara, compra a versão paga, pô, vai para um Premiere, vai para um DaVinci, enfim, você começa a investir em softwares, além de outros plugins aí que vão te auxiliar também, que são muito importantes. Por exemplo, um banco de vídeo, né? Um banco de áudio, um banco de trilha, tudo isso você precisa investir. Terceiro passo, delegar. Eu acho que isso é fundamental. Eu fiz isso bem lá no comecinho, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu fiz isso bem lá no começo porque eu vi que eu tava perdendo muito tempo. Então eu deleguei uma parte mais demorada e mais fácil, e aí eu conseguia ter mais tempo para focar em outras coisas. O que você precisa ter clareza, uma empresa é dividida em 3 setores. A parte operacional, que é o que mantém a empresa girando, a parte tática, que olha para o médio prazo, as demandas de médio prazo e delega isso de forma inteligente, e a estratégica que está olhando sempre para o futuro, né? E o estratégico que vai direcionar toda essa equipe para o lado certo. Então você precisa focar nisso, delegar é fundamental. Mas eu quero trabalhar sozinho. Ok, mas você vai ter um teto. Isso você tem que ter clareza, beleza? E aí, mais um pouquinho de dinheiro investido em prospecção. Vendas é o que movimenta qualquer empresa. Se você não tiver vendas, provavelmente seu negócio está fadado ao fracasso. Então sim, guarde uma grana para reinvestir em anúncio, para melhorar seu portfólio, para criar um site profissional, enfim, vai reinvestindo isso no que vai te ajudar na prospecção, eu não botei aqui, mas também na negociação. É isso, inclusive já deixei um vídeo aqui do lado para te ajudar nessa trajetória. Assiste esse vídeo e depois me fala o que você achou. Abraço e até o próximo.